Olá a todos, muito bom estar aqui para conversar com vocês. E o tema do programa de hoje é a inteligência emocional, que, na minha opinião, esse é um assunto que deveria ser lecionado na escola. Todo mundo precisava entender o que é inteligência emocional, que é muito diferente daquela inteligência, né, do QI, onde a gente estuda matemática, física, né, equação, inglês. Ok, essa inteligência também é importante. Mas a inteligência emocional é a capacidade do ser humano de lidar com as suas emoções. E isso, gente, né, teoricamente, a gente teria que ir amadurecendo, aprendendo ao longo da vida, né? Então, a gente vai, né, cada vez mais refinando as nossas emoções, as nossas virtudes. Só que, infelizmente, não é isso que acontece, né? Então, no início, né, dos anos 70, Daniel Goleman, um psicólogo, ele lança esse livro, Inteligência Emocional, onde ele explica, né, o significado das emoções, os nossos comportamentos e aquilo que realmente a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para conseguir fazer uma organização melhor. A inteligência emocional, ela vai estar ligada diretamente ao seu sucesso profissional, às suas boas relações e o seu autocuidado. Quando a gente fala na elaboração da autoestima, isso está muito ligado com a capacidade que a gente tem de entender as emoções, de superar, de elaborar aquilo que a gente está sentindo. Então, as pessoas, elas falam, né? Eu controlo minhas emoções. Eu nem gosto dessa palavra, né? Porque o controle já coloca a gente num estado ali, né? De ansiedade, de nervosismo. A gente consegue elaborar a emoção. E nessa elaboração da emoção, a gente vai entrar naquele conceito de luta ou de fuga. Então, vamos pegar um exemplo. Eu estou com raiva. Maravilhoso. E o que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou fazer um enfrentamento? Às vezes precisa, né? Às vezes a gente precisa ter uma postura, a gente precisa de novas regras, a gente precisa colocar limites. Então, a gente se organiza emocionalmente, né? E principalmente pensar, né, no que eu quero falar, as palavras que eu vou utilizar para fazer esse enfrentamento. Mas tem hora, gente, que a gente já fez esse enfrentamento, a gente já falou e nada mudou. Então, é o momento, né, do que a gente chama de fuga. É o momento onde eu me protejo, onde eu me afasto, onde eu busco um outro caminho. Não adianta insistir naquele mesmo lugar. A gente fica até doente, né? Se a gente, de uma forma ali meio teimosa, né, insiste numa relação que já não está legal, insiste num trabalho que já não está mais me motivando, a gente começa a ficar doente. Então, é importante que a gente perceba o nosso momento para ter essas atitudes, né? Então, as pessoas que conseguem elaborar a inteligência emocional, elas vão ter mais qualidade de vida. E hoje, o que que a gente vê? Né? Que tem muita gente que tem uma inteligência, né, do QI e está lá, né, com cargos de destaques e tudo mais, mas o emocional é de uma criança, né, de 9 anos, que fica emburrada, vira cara, né, fica sem falar, não consegue se expressar, não consegue, né, ter uma organização em cima desses sentimentos que não é gostoso. Ninguém gosta de sentir raiva. A gente não acorda de manhã e fala, ai, hoje eu vou sentir raiva. Não é assim, né? Mas a vida vai trazer coisas inesperadas que a gente tem que fazer o enfrentamento. E nessas horas, né, seria melhor, né, a gente ia sofrer menos se a gente fizer um momento de parada para fazer essa análise, né? Aonde eu estou, com quem eu estou, que palavras que eu vou utilizar, como eu vou reagir a isso que está acontecendo. Então, esse é o convite, né? Que a gente comece a ter um olhar sobre
né, o nosso diálogo interno, as nossas atitudes, né? Se a gente tem equilíbrio emocional, essas situações estressantes, desafiadoras, né, com certeza elas fluem melhor. A gente começa a ter, né, uma visão com mais maturidade daquilo ali. Né? Tem situações que a gente sabe que a gente não tem nem que argumentar, né? E outras que é exatamente o contrário. Né? Aquilo ali é importante para mim. Eu preciso me colocar. Eu tenho que ter um posicionamento. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro passo é justamente você conhecer as suas emoções. E é aquilo que eu falo aqui em vários programas, aqui na rádio, no meu canal do YouTube, né? A identificação desses estados emocionais internos. Por quê, gente? Porque se a gente não identificar, a gente não consegue organizar. E se eu não organizo, eu não transformo. Ou seja, eu não saio do lugar. Então a gente precisa identificar o que a gente está sentindo, mesmo que doa. Mesmo que seja para perceber isso. Olha, estou muito triste, estou decepcionada, estou frustrada com uma situação. Não tem problema, gente. Faz parte. Né? A gente precisa entender isso. Né? Faz parte da condição do ser humano a gente passar por momentos de sofrimento, de dificuldades. Não existe uma vida só de alegria, felicidade, colher flores. Não existe. Mas como eu funciono nessas horas? Essa é a grande questão. Né? Na hora que eu tenho ali uma situação desafiadora na minha frente, como eu funciono? Eu me organizo, eu vou ali, né, passo a passo, né, eu consigo olhar o outro, me colocar no lugar do outro, ou eu saio de uma forma impulsiva, fazendo tudo de qualquer jeito, né, só pensando em mim mesmo, de uma maneira bem egoísta. Como você, né, lida com essas questões, esses momentos difíceis? No que você se apega nessas horas? Então, o primeiro passo, né, da inteligência emocional é a gente fazer essa identificação. E é uma frase, gente, bem simples. Eu ensino isso, né, nas minhas primeiras sessões terapêuticas. Para, respira. Como eu estou? Estou triste? Estou tranquila? Estou em paz comigo mesmo? Estou animada? Não, estou desanimada, estou cansada. Como eu estou? Porque a gente muda. Ao longo do dia, a gente vai modulando. Não dá para ser igual todos os dias. Então, identifica. O que está se passando aí com você? Que tipo de pensamento está vindo te visitar? É o mesmo pensamento que fica voltando, né, como se fosse um looping? Ou são vários pensamentos, aquela mente agitada, né? Eu até falo rápido, atropelo as palavras, de tanta agitação que eu me encontro. Observa isso. Né? Então, identifica essa emoção. O segundo passo é justamente essa elaboração que a gente estava falando. O que fazer? O que fazer? Né? Então, eu preciso de um estado, né, de calma, né, estrutura psíquica, para eu poder tomar a decisão. Quando eu me respeito, quando eu me olho, com certeza essa decisão aqui do lado de fora, ela vai ser mais assertiva. Porque eu estou me respeitando, eu me conheço, eu percebo o meu limite, né? Se o cara tá ali, mal-humorado, gritando e tá armado, eu vou me meter? Claro que não, né? Mecanismos de autoproteção. Então, é esse olhar, antes da gente sair fazendo de uma maneira tempestuosa, impulsiva, irresponsável, que sim, coloca a gente em perigo, coloca o relacionamento em perigo, coloca, né, o seu trabalho em perigo, porque você está se mostrando de uma forma errada, né? Muitas vezes lá aberta, vulnerável, onde você não está cuidando de você. Então, entender o que está levando aquele impulso. O que está acontecendo? Quem são as pessoas envolvidas? E o que eu preciso aprender com essa lição? Porque tem hora, gente, que o aprendizado é o da paciência.
você vai ter que sentar e esperar. Não tem nada do que você possa fazer. Tem que esperar. E aí tem 2 jeitos de esperar. Cuidando de mim mesma, né? Então, buscando as coisas que traz um significado, que me ajudam, ou me torturando. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que já foi? O cara já respondeu? Fico olhando, né? 5 em 5 minutos. Já mandou mensagem? Respondeu? Visualizou, mas não respondeu. Ou seja, a gente entra nessa agitação, a gente já entra num movimento de muito sofrimento. Então, gente, não faça isso, né? Então, elabora o que você está sentindo. Fica na sua companhia. O terceiro passo da inteligência emocional é a gente saber estimular a empatia. A empatia, gente, é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Então, a gente precisa entender que tem algumas pessoas, por exemplo, o narcisista, ele nunca vai estabelecer empatia, né? O sociopata, aquele que mente, ele nunca vai estabelecer empatia. Então, tem pessoas que são realmente incapazes disso. Só que hoje, no mundo corporativo, nos treinamentos, já foi provado que a pessoa que consegue se colocar no lugar do outro, ela vai ter uma visão muito mais ampliada da situação. Então, aonde eu quero chegar com a minha atitude? Né? Se colocar no lugar do outro não é a gente ser dono da razão, né? Não é a gente manipular, faça isso, faça aquilo, não é isso. É eu ter uma compreensão, né, do que o outro está sentindo. Se eu não quero sentir, o outro também não quer. Se eu não quero passar por determinadas situações, é claro que o outro também não vai querer. Então, eu preciso saber aonde eu quero chegar, né? A hora que eu busco lá, né, esse momento da conversa, né? Eu nem gosto de falar discutir a relação, né? Porque já a palavra já veio aí, discutir, a gente vai brigar. Então, não precisa ser assim. Eu gosto de chamar de conversas estruturais, onde a gente senta e fala, né, o que está gostoso, o que é importante, e aquilo que não está legal, aquilo que a gente precisa modificar. Então, é aquele feedback que a gente consegue dar, onde a gente direciona o nosso relacionamento, a nossa postura profissional. Porque às vezes eu estou no lugar, eu estou bem, eu estou ganhando dinheiro, mas aquilo começa a gerar uma insatisfação enorme. E eu começo a querer buscar, né, outras coisas para fazer. Tudo bem, desde que você ponha o pé na realidade na hora de tomar essa decisão, né, e organize isso. Por isso que na psicologia transpessoal a gente fala tanto dos 4 pilares: razão, emoção, intuição, sensação. Razão, tem que sentar, fazer conta, não tem como fugir disso, né? Emoção é aquilo, né, que nos encanta, é aquilo que mobiliza forças, é o sonho que a gente está realizando. Sensação são os sinais que a gente começa a ter se aquilo ali vai funcionar ou não. E a intuição, ela vem para coroar, né, para mostrar que a gente está no caminho certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, a hora que a gente aprende nesse diálogo interno a respeitar isso, a nossa vida flui. É o que Jung falava da sincronicidade. Então, a gente pode ter uma sincronicidade positiva, onde tudo dá certo, aparece gente do nada para ajudar. A nossa vida flui, caminha. E rápido, viu, gente? Bem rápido. Ou uma sincronicidade negativa, onde as coisas se mostram doloridas, emperradas, aquilo ali é difícil. Por mais que eu tente, eu não consigo, não está indo para frente. A gente para conversar, mas a relação continua no mesmo lugar. Ou seja, são sinais, que nem o alarme do carro, né? Tan, tan, tan. São sinais que estão mostrando para você que talvez ali já não seja mais o seu lugar. E sim, gente, é uma atitude de coragem. Mas se a gente não enxerga isso e não toma essa atitude, a gente fica doente. Porque a hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, eu sei
que eu não estou fazendo o meu melhor, eu sei que aquilo ali não é mais para mim. A gente sempre sabe, a gente sempre sabe. Então, durante o dia, a gente pode até enganar o outro, faço de conta que está tudo bem, né? Eu consigo enganar o outro, mas a gente nunca vai conseguir enganar a gente mesmo. Então, o movimento tem que ser exatamente o contrário. Eu tenho que me olhar, me conhecer, me respeitar, né? Perceber né, o fluxo de energia. Aquilo ali, né, me deixa alegre, mobiliza força, meu olho brilha quando eu falo daquele assunto, ou é exatamente o contrário, eu estou cansada, é pesado, não consigo nem falar. Tem pessoas que chegam, né, na sessão terapêutica e falam exatamente isso. Ah, Adriana, eu não consigo nem falar. Eu estou tão cansada, eu estou tão exausta que eu não quero falar. E aí é nessas horas, né, que é importante a psicologia transpessoal, ela vai oferecer outros recursos que não só o verbal. Né? Então, às vezes, a gente vai ter uma sessão com uma visualização ativa. Então, eu vou orientar você, né, nesse processo de meditação, a gente fazer uma visualização e como você se sente nessa hora. Né? O que aparece na sua mente, né, para onde aquilo ali te leva, quais são os sentimentos, as emoções que aparecem. Às vezes, a gente vai utilizar o recurso da mandala terapêutica. E a mandala, né, a beleza da mandala é justamente revelar através dos símbolos, formas, cores, aquilo que a gente, né, não está conseguindo expressar em palavras. Então, para Jung, a mandala, ela é como se fosse uma janela que a gente abre para o nosso inconsciente. Então, muitas vezes, né, consciente, eu ainda não entendi um processo, eu ainda não acessei aquilo ali. São sentimentos não nomeados. Eu ainda não entendi que eu estou naquele lugar. Mas na hora que eu vou fazer um desenho, essa força emerge e aquilo aparece. Aparece, muitas vezes a pessoa se espanta com o que foi produzido, né? Às vezes ela até se incomoda, puxa, eu queria fazer um desenho, né, bonitinho e saiu uma coisa que eu não gostei. Não tem problema. O nosso objetivo ali não é fazer uma obra de arte. O nosso objetivo é, através desse desenho, mobilizar forças, né, e essa costura terapêutica, onde a gente vai ajudando esse indivíduo a se perceber melhor, a aceitar melhor as situações. Então, anota aí, gente. Meu nome é Adriana Splendore. Eu trabalho com a psicologia transpessoal. Os meus atendimentos, eles são online. E você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp. O meu celular, o prefixo é 11, eu estou aqui em São Paulo, 96430 9702. Eu vou repetir, 96430 9702. E para você que se interessou sobre esse tema das mandalas terapêuticas, nós estamos oferecendo uma formação no Instituto de Psiquiatria da USP em mandalas terapêuticas. Essa formação ela começa agora em agosto, são 10 módulos, tudo online, né? Então, a gente vai ter a aula de sábado e de domingo. Essas aulas, elas ficam gravadas. Se você tiver que perder alguma aula, a gente envia essa gravação para vocês. E é onde você vai aprender a trabalhar com as mandalas dessa forma, né? Então, trazendo ali o que o paciente tem de melhor, né? Colocando essa pessoa de uma forma mais organizada, questionando, porque a gente pode, né, direcionar o trabalho com as mandalas para algum tema. Por exemplo, né, aquela pessoa que precisa perdoar. Se perdoar, perdoar uma situação, a gente pode estar direcionando, né, o desenvolvimento de uma resiliência, né, autoestima, né, que todos nós precisamos de ajuda para elaborar nossa autoestima. Tudo isso a gente consegue trabalhar com essa ferramenta tão maravilhosa. E essa formação, gente, ela está tão especial que os docentes são todos ligados ao Instituto de Psiquiatria da USP. A nossa aula inaugural vai ser com o Dr. Fábio Nasri,
que é diretor da Associação Médico Espírita daqui de São Paulo. A gente vai ter uma aula de psicopatologia com o psiquiatra Dr. Frederico Camelo Leão, explicando, né, essa transição, né, do que é o normal, né, a ansiedade normal, a ansiedade patológica. A tristeza que todo mundo tem e o momento que aquilo ali vira uma depressão. A gente vai ter uma aula com o Manuel Simão, da psicologia transpessoal. A gente vai ter uma aula com a professora Lina Sui, onde a gente vai fazer a mandala das virtudes, que ela é especialista na psicologia positiva. Vamos ter uma aula de mindfulness, vamos falar sobre o sagrado feminino, vamos trabalhar método Feldenkrais, o corpo, né, em movimento, como isso é importante no processo terapêutico, a gente observar a postura daquele cliente, daquele aluno, né, que muitas vezes, né, é fechado, né, a cara toda sisuda, né, tenso, né, apertando o tempo inteiro o maxilar. Tudo isso são indicativos se aquela pessoa ela está se sentindo bem ou ela está num processo de sofrimento que precisa de uma elaboração maior. Então, é uma formação bem completa que habilita você a estar trabalhando com as mandalas de forma terapêutica. A gente vai estudar as cores, as formas, os símbolos. A especialista no Brasil do método Mari, Patrícia Widmer, vai estar com a gente nessa formação. Enfim, né? Então, manda um WhatsApp para mim, 96430-9702, que eu tiro todas as suas dúvidas. E a certificação é pela Escola de Excelência do Instituto de Psiquiatria da USP. Então, é uma formação aí, um diploma bem legal para a gente ter no nosso currículo. Então, liga que eu te passo as maiores informações. Hoje a gente está falando, né, da inteligência emocional. Então, uma coisa que eu acho muito importante para o momento atual é a gente sair do piloto automático. A gente entra naquele automatismo. Eu estou fazendo, eu estou correndo, eu paguei conta, eu fui no supermercado, eu já fui no banco, eu estou no mundo. Mas o que eu estou fazendo para mim? O momento que eu paro para me olhar, para respeitar o meu ritmo, não tem. E, infelizmente, é isso que eu observo, né, na maioria das pessoas. As pessoas chegam lá para os tratamentos e elas não respeitam o próprio ritmo. Elas não fazem esses momentos de parada para saborear a vida, para desfrutar aquele momento. É tudo de qualquer jeito. Vai no restaurante favorito, tá ali comendo, né, a comida que ela mais gosta, mas o pensamento já tá, no dia seguinte eu vou ter uma reunião, aquele e-mail que eu ainda não mandei, eu nem tô sentindo gosto. Né? Passa 2, 3 dias, eu nem lembro que eu fui no meu restaurante favorito. Gente, isso que é o perigo. Eu tô na vida, né, tô fazendo, mas aquilo ali não me preenche, aquilo ali não me alimenta. Não é à toa que hoje as pessoas reclamam do vazio existencial. O vazio existencial não vai ser preenchido por bens materiais. A gente precisa preencher com sensações, emoções. Então, esse momento de parada, onde eu me conecto comigo mesmo. Então, comece a prestar atenção ao longo do dia, como você está. O nosso programa sempre passa muito rápido. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para mim, 96430-9702. Quero agradecer muito a companhia de vocês, muita paz, muita luz e até nosso próximo encontro.